De como criar várias atividades, né, de várias modalidades, com documentos e ferramentas diferentes. No caso vai ser um pouquinho mais extenso agora, porque a gente tem algumas funcionalidades para ver, tá certo? Então, na turma que a gente criou, que é o curso técnico de informática, eu estou na aba atividades, né? Eu já tinha mostrado a aba do mural, eu estou na aba atividades e aqui a gente tem o botão criar, certo? Então, no botão criar, eu tenho essas modalidades aqui de atividades, tá certo? Eu vou começar pela atividade, essa primeira, né? Atividade simples, depois eu vou para as outras atividades. Mas antes de mais nada, a gente precisa criar tópicos, tá? O que são os tópicos? O tópico é para dividir para que tipo de assunto, né? Para que tipo de matéria, também pode ser, essa atividade vai. Então, digamos que como a gente está num curso técnico de informática, eu vou criar dois tópicos, por exemplo. Eu vou criar o primeiro tópico, né? Aqui chamado Excel, tá? Por exemplo, criar um tópico chamado Excel. Beleza. Então, ó, foi criado esse tópico está vazio. Eu vou criar as atividades de Excel aqui dentro do tópico, tá? E mais uma vez no botão criar eu vou em tópico novamente e vou criar um tópico chamado Word, tá? Que é uma ferramenta da Microsoft que a gente usa para texto, né? Para quem não conhece. E adicionar aqui esse tópico também. Então eu tenho dois tópicos agora, tá certo? Eu posso manipular, ó, a ordem dos tópicos também. Eu seguro e arrasto. Eu posso manipular também a ordem dos tópicos, tá certo? Criados os tópicos, agora a gente vai criar a atividade. Então vou criar uma atividade, vou usar a primeira opção aqui, certo? E aqui a gente vai começar colocando o título, por exemplo, da atividade. Eu vou criar uma atividade agora para o Excel, certo? Então o nome da atividade vai ser planilha de média, por exemplo. Na descrição eu vou colocar crie uma planilha para calcular a média de um aluno. Por exemplo, a descrição, certo? Aqui do lado, né? Eu vou escolher para quais turmas vai essa criação da atividade. No caso, já está marcado o curso técnico aqui, eu não vou marcar as outras, tá? E no momento, eu tenho 2 alunos na turma, apenas 2 alunos na turma, tá certo? E aí, se eu quiser, eu posso direcionar esses alunos, né? Especificamente esse tópico para tais alunos, que não é o que eu vou fazer. Aqui embaixo, ele está valendo 100 pontos, essa atividade. Eu vou colocar valendo até 10 pontos, tá certo? Então, eu posso modificar aqui. Aqui eu vou especificar a data de entrega. No momento está sem data de entrega. E aí eu posso clicar em cima e clicar nessa opção aqui, ó, sem data de entrega. Eu vou clicar, ele vai abrir o calendário. E eu vou escolher, por exemplo, para segunda-feira, dia 11. E aqui o horário, ele está até meia-noite, né? 23h59 do dia 11. Eu vou colocar até o meio-dia, por exemplo, do dia 11, certo? Eu clico fora e ele já ajusta aqui. Então aqui a gente vai escolher agora o tópico. Tá aí a função, né? Tá aí o motivo da gente ter criado os tópicos. Aqui, ó, eu vou escolher para qual tópico vai essa atividade. Eu criei uma atividade aqui de Excel, então o tópico que eu vou escolher, ó, é o Excel, tá certo? Essa questão da rúbrica, tá? É algo que a gente não utiliza geralmente. A rúbrica é só para dividir a prova em compartimentos e não precisa, é uma coisa que não está sendo tão utilizada, tá? Então, após eu ter ajustado aqui na lateral o título e a descrição, aqui embaixo eu posso adicionar mais uma vez, né, os tipos de arquivo, os link ou documento também. Se é uma planilha de média, eu posso, sei lá, colocar aqui, por exemplo, no YouTube, tá? Um link que mostre um vídeo que ensina a fazer a planilha de média, tá certo? Isso aqui, ó, média no Excel. E aí ele vai pesquisar aqui todos os vídeos. Eu vou escolher o primeiro vídeo aqui, por exemplo, e adicionar, certo?
Beleza, então está anexado aqui um vídeo que já vai ajudar na produção dessa planilha, tá certo? E aí eu coloco aqui, ó, criar atividade, tá? Mais uma vez, aqui do lado eu posso programar, como a gente já tinha visto lá também, que a gente no mural, né, que a gente pode programar uma postagem no mural. Do mesmo jeito a gente pode programar também uma atividade, tá? Posso criar atividade instantaneamente, programar a atividade e salvar esse rascunho, tá? Salvar o rascunho quer dizer que eu posso deixar ele em stand-by para depois modificar alguma coisa. Então eu vou criar a atividade, tá certo? Beleza. Aí você percebe o seguinte, ele criou a atividade no tópico de Excel. Tá vendo aqui embaixo, ó? Planilha de média criada em Excel, tá certo? Todas as atividades que você fizer voltada para Excel, nesse exemplo aqui do curso técnico de informática da gente, o ideal é a gente colocar nos tópicos devidos. Eu vou criar uma outra atividade agora para o tópico Word, por exemplo. Criar uma atividade. Tá? Vou colocar aqui, por exemplo, redação. Redação, por exemplo. Vou colocar aqui, ó. Elabore uma redação sobre sua vida profissional. Certo? Só um exemplo. Mais uma vez aqui, escolher para qual turma vai essa atividade. Escolher se vai para todos os alunos. Eu vou colocar de 0 a 5, né? No caso, valendo 5 pontos, por exemplo. Data de entrega, eu vou escolher aqui para terça-feira, por exemplo. No caso, até 17 horas, por exemplo. Tá? Clico fora. E o tópico aqui, ó, mais uma vez, eu vou escolher o tópico Word, né? O tópico que a gente criou lá, no caso, vai servir para a gente colocar só as atividades relacionadas ao Word. Então eu vou clicar aqui Word, tá certo? Aí aqui eu quero que o pessoal faça uma redação, por exemplo. Eu posso colocar algum arquivo aqui, por exemplo, uma redação em PDF que seja de modelo e tal, mas eu não vou fazer, né? Já tinha feito da outra vez no Excel. Eu vou criar, por exemplo, aqui, ó, vou usar alguns desses outras ferramentas do próprio Google, né? Eu vou criar um documento, vou criar um espaço para que o aluno possa fazer essa redação, por exemplo. Vou criar aqui em documento, tá? Aí ele já vai abrir esse documento em branco, tá? O que acontece? Esse espaço aqui vai ser o espaço em que o aluno vai realizar a redação, tá? Ele não precisa baixar o arquivo. Ele não precisa baixar o arquivo, por exemplo, e fazer o upload. Eu vou colocar aqui, por exemplo, elabore uma redação. Elabore sua redação, por exemplo. Sua redação no espaço abaixo. Certo? Pronto. Ok? Eu vou só deixar esse recado aqui para o pessoal fazer a redação abaixo. Eu vou fechar o documento. Tá? E o importante, nessa situação, o importante é o seguinte. Ó, os alunos podem visualizar o arquivo. É o que o aluno pode fazer com o arquivo. Eu vou querer que exista uma cópia para cada aluno. Obviamente, cada aluno ele vai usar a sua conta da Google para fazer a digitação no documento da Google, né? Então, vou fazer uma cópia para cada aluno. Por quê? Se eu botar os alunos podem editar o arquivo, quer dizer que todos os alunos vão ter acesso ao mesmo documento. E não é isso que eu quero cada um com o mesmo documento. Então, e essa opção aqui, os alunos podem visualizar o arquivo, quer dizer que eles não podem editar. E não é a minha intenção aqui. Eu quero que eles consigam digitar a sua redação. Então, fazer uma cópia para cada aluno. Ok? E aí, eu vou criar a atividade agora, né? Beleza? Ok. Aí, a gente visualizou também aqui, ó, que redação, tá? Que é a atividade que eu criei agora, ficou no tópico Word, tá certo? E aí é isso que a gente quer. Se eu clicar aqui, ó, na redação, ele vai me dar, por exemplo, o documento, tá? Isso aqui eu estou tendo minha visualização de professor. O documento que eu disponibilizei, aqui a descrição. Eu tenho 2 alunos na sala de aula, então ó, os trabalhos atribuídos foram para 2 pessoas e ninguém entregou ainda, né? Tá certo que eles vão visualizar ainda. Mesma coisa aqui para a planilha de média. Ó.
Planilha de média, descrição, tá? Trabalhos atribuídos aqui. Opa, deixa eu voltar. Trabalhos atribuídos aqui, 2 pessoas, né, também, e ninguém entregou ainda, mas com um videozinho aqui de auxílio, né? Ok? Tranquilo. Então, vamos lá, para voltar para as atividades aqui novamente, e vamos criar uma outra atividade, tá certo? O que acontece?